Olá pessoal, vou fazer um vídeo novo aí que faz tempo que eu não faço por amantes, né? Faz uns 6, 4 meses aí que eu não deixei de postar vídeo, né? Eu perdi meu celular, né, no final do ano passado, meu A02, agora eu posso finalmente voltar a gravar e fazer os vídeos do Amantes da História, né? Então, se vocês estavam com saudade, estavam querendo novamente ver os vídeos, eu vou tá aí fazendo, né? No vídeo de hoje eu quero trazer aí, né? Um vídeo de comparação entre o Império Azteca e o Império Romano, né? O vídeo eu não quero assim falar, né? Quem seria o melhor império, né? Se o Império Azteca era melhor ou o Império Romano era melhor, né? Mas apenas comparar com fatos, evidências, né? Ambos os impérios. Então agora eu vou começar com Roma, né? O Império Romano. Lembrando que Roma ela foi fundada aí, segundo a data tradicional, né? Roma é uma cidade de quase 3.000 anos, né? Fundada aí tradicionalmente dia 21 de abril de 753 a.C., né, pelos Rômulo e Rêmulo, né? Eles seriam a civilização romana, né? Ela teria, segundo a mitologia, né, ela teria ligações com a antiga cidade de Troia, né, já que a Enéas, né, personagem mitológico, né, que fugiu de Troia, né, junto com o pai dele, o Anquises, carregou nas costas, né? E aí ele fundou uma pequena vila que ele casou com Lavínia, né? E os romanos seriam descendentes, então, dos troianos, né? Então, a Roma começou aí como uma pequena aldeia, né? À margem do rio Tibre, no século VIII a.C. Depois ela cresceu, né? Ela foi dominada pelos etruscos, depois ela acabou expulsando, né? Em 509, né, o último rei etrusco, Tarquínio Soberbo, se tornou de uma monarquia, que foi o primeiro período dela, Roma se tornou uma república, e por último, Império 27 a.C., na conta Augusto, né, sobrinho neto de Júlio César, quando ele tinha 36 anos, aí ele se tornou o primeiro imperador de Roma, né, apesar de que Júlio César tentou se tornar imperador, não conseguiu, e Sula também, antes de Júlio César, também fracassou no seu intento, né, então, como falei, se a gente está comparando, né? É só. Não estou dizendo que é a melhor civilização, né? Apenas comparando, né? Apesar de eu ser descendente italiano, né? Não vou puxar para eu achar, né? Que a civilização romana é superior, né? Em vários requisitos, né? Tecnologia, tudo mais, né? Do que a civilização azteca, né? Mas vamos continuar com o vídeo. Então, eles se tornaram, né? Roma, por exemplo, no seu auge, né, ela teve muita tecnologia, né, ela, por exemplo, na época do Imperador Nero, chegou a construir uma torre giratória, né, teve o navio Nemes, né, que depois foi afundado, foi descoberto na Itália na década de 1930, né, que era mais na época do Calígula, né, que veio antes do Nero, e esses navios Nemes, eles não tinha chegado até Templo de Diana, era como uma espécie de iate da Roma Antiga, né? Inclusive teve o Heron, né? O Heron de Alexandria, que é uma espécie de Leonardo da Vinci da Roma Antiga, né? Que ele chegou a ser o protótipo do primeiro motor a vapor do mundo, Eulípila. Eu já fiz um vídeo, depois vou deixar o vídeo aqui, né? Sobre Eulípila, né? Era uma esfera de metal, tinha um vaso, ele ficava girando, né? Fazia um recipiente com água. Ele chegou a criar um protótipo de uma porta giratória. Ele chegou, ou era fazer também no século I, nossa era, né? A fazer várias coisas, né? Ele chegou a construir uma espécie de protótipo de cinema, né? Ele tinha uma espécie de um palco assim, miniatura com autômatos, né? Que era estar nos teatros, né? Então, realmente, pelo menos na parte tecnológica, não quero puxar sardinha, mas Roma realmente era muito superior, né? Apesar de ter sido uma época muito anterior ao Império Azteca, né? Roma possuía uma tecnologia bem superior, né? As legiões, né? O exército romano, né?
as armas, né, armaduras de aço, né, a lorica segmentata, a lorica armata, né, eles foram, claro, né, que houve uma evolução ao longo dos anos, né, mas havia, né, uma superioridade, né, o gládio, o escudo, né, aquele escudo retangular que eles usavam os romanos com os raios de Júpiter, né, ao centro, quer dizer, radiando, né, e o centro tinha aquela esfera que eles usavam para golpear, né, o umbo, né, realmente, né, formação textudo, né, que os romanos tinham, né, típica, né, que tornavam quase invulneráveis, né, as armas de cerco e tudo mais que antes os astecas não tinham, né, armas de cerco, né, tornava, pelo menos tecnologicamente, bem superior, né, por exemplo, elevador, né, vocês sabiam que o Roma Antiga tinha elevador? O Coliseu, eles tinham lá, acho que 28 elevadores no anfiteatro Flaviano, né? Tinha também gruas, né? Guindastes, gruas na Grécia Antiga tinha e na Roma também, né? Ficava uma pessoa girando a roda para construir, né? Por exemplo, usavam para construir aquedutos, essas coisas. Então, havia uma superioridade tecnológica nesse ponto. Eles tinham esgoto, né, que foi herdado, que foi construído pelos próprios etruscos, né, a cloaca máxima, as ilhas, né, insulae, né, aqueles prédios de apartamento de 5 andares, né, geralmente era lugar para as classes mais populares, né, uma das mais populares da Roma Antiga, né, as insulae, né, então tinha muita tecnologia. Agora, no caso dos astecas, né, os astecas aí, eles sucederam, né, o Império Tolteca, né, eles eram os mexicas, né, que eles surgiram aí no século XII, né, de nossa era, né, o caso dos astecas, né. Eles, segundo a lenda, eles viveram numa terra mítica chamada Aztlán, né. E aí eles saíram, né, uns historiadores identificam como se fosse uma espécie de uma caverna que eles moravam, né, ninguém sabe bem que essa tal terra de Aztlán, né, que os astecas teriam vindo, né, os mexicas, né. Mas eles fundaram, né, eles chegaram até o Lago Texcoco, tinha um cacto lá, segundo a lenda, que uma águia pousou e eles construíram uma cidade, né. Um dado curioso é que, assim, na época do Império Azteca, Tenochtitlan no auge, ele chegou a ter 200 mil habitantes, né. Na época do Império Romano, chegou a ter entre 800 mil a 1 milhão de pessoas na Roma Antiga, séculos antes, né. Então, realmente, Roma era bem superior também na parte populacional, né. Eu sei que na época, né, muitas cidades europeias dessa época, Londres acho que tinha 50 mil habitantes, né, na época do Império Azteca, né, mas houve um declínio, né, também Paris não era uma cidade muito grande, né. Para ter uma ideia, só acho que no século XIX que Londres chegou a ter 1 milhão de habitantes, né, demorou muito, né, para chegar essa marca como chegou, né. Mas voltando no caso dos astecas, eles realmente, né, eles tinham 2 escolas, né, tinham um sistema educacional obrigatório, né, uma para as crianças da elite e outra para crianças das camadas mais populares, né. Eles construíam grandes templos piramidais, né, tinha um templo maior lá em Tenochtitlan. Eles construíam aqueles sistemas de... Eles também construíam aquedutos, né, os astecas, e tinham as chinampas, que era uma espécie de fazendas flutuantes, né, construídas em cima do lago Texcoco, né, então, né, eles usavam canoas, né, você vê que ainda eram bem embarcações sedimentares, né, tinha muita tecnologia, eles usavam já ouviu falar, o Macahuitl, que era uma espécie de clava achatada com... Nas bordas, assim, tinham pedras de obsidiana, né, que usadas para golpear, enquanto os europeus já eram acostumados a espadas já, né, desde pelo menos a idade do bronze já, né. E diferente dos europeus, né, que estão acostumados a armadura de aço, né, ferro, né. Os astecas usavam, assim, armaduras não de metal, mas de acolchoadas, né, geralmente feitas de algodão, né, que não eram bem apropriadas para o combate, né, então isso era uma grande desvantagem, né. Eles dominavam metalurgia, né, eles desenvolveram, assim, a roda, com certeza, né,
o calendário asteca é uma roda, né? Os maias também, né? Desenvolveram a roda, mas eles não tinham animais de tração, né? Para aproveitar o uso da roda. Então, né? Muitos falam, eles não desenvolveram a roda. Não, eles desenvolveram a roda, mas tem brinquedos mais também que acho que os arqueólogos acharam, né? Usando roda, só que eles não tinham animais para fazer, né? Tipo, construir carroça, essas coisas. Eles não tinham como, né? Bigas, como os romanos fizeram, né? Os micênicos, tudo mais. Os gregos antigos, eles não tinham, né? Cavalos, né? Nada. Até porque os cavalos... Existia uma raça de cavalo anões nas Américas, mas eles foram extintos há uns 10 mil anos atrás. Então, realmente, quando os europeus chegaram, eles já tinham esquecido, não tinham mais. Então, ficava meio inviável, né? Tinha que ser tudo no braço da força humana mesmo, né? No aspecto... e agora, né? Houve também, né? Os romanos eram bem asseados, né? Eles tinham as termas públicas, né? Os astecas também, né? Eles tomavam banho, eles tinham processos bem avançados na culinária, né? Maxterização, lá que eles cozinhavam milho com cal, né? Eles tinham mais... Na sua parte tecnológica, né? Eles realmente deixavam a desejar muito, né? Eles eram... Né? Eles faziam sacrifícios humanos, né? Com certeza os romanos não faziam, né? Eles matavam as pessoas, né? Lá no Templo Maior, né? Com as facas de obsidiana, né? Porque eles tinham medo que o sol ficasse bravo, né? E aí eles acabavam, né? Fazendo sacrifício, que deixou os espanhóis horrorizados, né? E quando houve, por exemplo, a conquista espanhola, né? Foi bem assim, pouco, né? Houve poucos canhões, poucos cavalos, né? Acho que 500 espanhóis, realmente houve um número bem reduzido, mas o Hernán Cortés soube explorar, né? A rivalidade dos tlaxcaltecas, de Texcoco, todos esses povos que eram subordinados ao Império Azteca, né? A Tríplice Aliança para derrotá-los em 1521, né? Então, essa seria basicamente a diferença entre as duas culturas, né? A cultura azteca bem mais, pela comparação, pelo menos até parte tecnológica, né? Eles infelizmente foram interrompidos, né? Mas quando os espanhóis chegaram só tinham 200 mil, né? Que estaria bem abaixo da Roma, né? Que chegou a ter 800 mil a 1 milhão de pessoas no seu auge, né? Muitas pessoas queriam ir lá, né? Povos bárbaros, né? Muitas pessoas iam, né? Por exemplo, né? Você tem uma ideia, né? Os romanos tinham um elevador, né? Os astecas tinham até obsidiana, como eu falei, né? Tinham um guindaste, né? De madeira, né? Os astecas tinham as chinampas, né? Os romanos já tinham o jornal, né? Enquanto os astecas tinham os códices, né? Eles usavam também o trabalho braçal dos astecas, né? Você for ver que a Roma era tão avançada que eles já tinham, né? A Acta de Urno é um exemplo, né? Desses jornais da Roma Antiga, né? Que eles noticiavam os jogos, né? Das arenas, tudo mais, né? Tudo, né? Tinha até, tipo, no fim da tarde, né? A população da Roma Antiga, que era uma analfabeta, eles liam, né? Tinha um morador que ficava lá no fórum, né? Falando as principais notícias pro povo, né? Coisa que os astecas, né? Finalmente os espanhóis queimaram muitos desses códices dos astecas, né? E aí, muito conhecimento se perdeu, né? Mas esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, né? O que vocês acham, né? Qual civilização era... O que vocês acham que era a melhor das duas? Curtem, comentem, compartilhem. E não deixe de se inscrever até o próximo vídeo.